Olá, amigos da Placar, estamos aqui depois de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro. 2 gols de Hulk e 1 de Yuri Alberto. Acabou a farra, né, Corinthians? Mas a angústia aumenta a cada rodada do Campeonato Brasileiro. E o Galo tentando se aproximar lá das primeiras posições. Mas antes de falar desse jogo e do meu comentário aqui na Placar, deixe o seu like, deixe o seu joinha e acompanhe a nossa programação, principalmente o Opinião Placar de segunda a sexta, das 11h30 à 1 da tarde, com o comando do Flavinho Gomes. Bom, estou aqui para falar dessa vitória do Galo e mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Estou lembrando aqui do último comentário meu na partida contra o Grêmio, não é? Antes desse jogo entre Atlético e Corinthians, eu lembrava que o Corinthians fechou o turno com um mísero ponto por rodada. 19 pontos em 19 jogos. Agora o Corinthians já está defendendo. O Corinthians tem menos de um ponto por jogo no Campeonato Brasileiro. Terrível isso, terrível, terrível. Né? Hoje era o dia para tentar recuperar, apesar de ter um adversário mais forte do outro lado, para tentar recuperar os pontos que foram perdidos ao longo desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Era na cabeça da fiel torcida, que apoia, né? Insiste, não abandona o time em nenhuma situação, sempre acredita, passa aquela coisa positiva em todos os jogos e não abandonar jamais esse time, né? O bando de loucos faz isso, mas nem a fiel torcida está conseguindo dar uma solução, não é? Porque é o seguinte, quando o time é ruim, nenhuma grande torcida vibrante como a fiel torcida consegue dar jeito. Então vamos culpar também a torcida, né? Porque o que a torcida mais faz é apoiar esse time. Mas é curioso, né? O Corinthians não jogou mal contra o Atlético Mineiro. Não jogou mal. É incrível dizer isso. Ah, mas perdeu o jogo. Sim, perdeu. Né? Perdeu o jogo, mas não jogou mal, como jogou em outras partidas. Por exemplo, na quarta-feira o Corinthians não jogou bem. Hoje até acho que jogou melhor. E o seu Ramon Dias não fez as lambanças na escalação que fizera contra os gaúchos. Colocou 2 zagueiros só, o Kaká estava suspenso, é verdade, 4 homens no meio-campo e 2 no ataque. Poderia ter feito isso contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, com a entrada do Wesley e a saída de um dos zagueiros. Não conseguiu fazer isso contra o Grêmio e hoje contra o Atlético Mineiro teve um repertório diferente. Um time que em muitos momentos trabalhou pelas alas, né, pelas alas ali do Atlético Mineiro, que soube se segurar no momento de pressão, né, teve vários nuances aí o jogo, conseguiu empatar o jogo depois de estar perdendo pelo placar de 1-0, mas que não conseguiu evitar o segundo gol da equipe do Atlético Mineiro, por sinal 2 gols em cobranças de pênaltis. Já vou pedir para você aí, atleticano e torcedor do Corinthians, corintiano e atleticano, deixar sua opinião aí nos comentários a respeito desses 2 lances. Vamos para o primeiro então, cobrança de falta do Hulk, o Garro estava ali na barreira e o Garro faz assim com o braço, bola bate no braço do Garro. Pô, gente, não tem o que discutir, pô. Né? Não se levanta o braço nem na barreira, não se levanta. Aí ia dar motivo para reclamações que não cruzam a esquina. Né? Tá na regra, não pode fazer isso. O jogador do Corinthians fez. Instinto, é verdade, né, para se proteger, mas fez. Pênalti. O mesmo Hulk que havia batido a falta foi lá e pum, 1-0 para o Atlético Mineiro. O Corinthians conseguiu reagir depois. Né? O Garro que fez o pênalti, recebe numa cobrança de lateral do Fagner a bola, rapidamente cruza e encontra o Yuri Alberto que de cabeça vence o Otávio, que fez um bom jogo pelo Galo, e o Fux para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo para mim foi melhor do que o segundo, tá? No segundo tempo não foram tantas chances assim, não é? O Corinthians teve uma ou outra, o Galo também produziu pouca coisa, mas teve um lance que foi crucial no cruzamento do Hulk para o Paulinho. O André Ramalho não toca na bola, mas há o contato com o Paulinho. Muita gente vai dizer, mas o Paulinho deu uma valorizada no lance, deu uma cavada. Eu não entendi dessa forma, para mim foi pênalti. Tá? Foi pênalti.
Então os dois pênaltis aconteceram na minha visão. Você pode deixar sua opinião aí, pode ser contrário, pode ser igual, mas para mim aconteceu o pênalti, o primeiro, né, convertido pelo Hulk, e este, o segundo, também convertido pelo Hulk. O Hulk fez os 2 gols da vitória do Atlético Mineiro. Bom, o Galo está subindo e o Corinthians, corintianos de todo o Brasil, está numa situação terrível. Terrível, terrível, terrível. Eu vou abrir até aqui a minha classificação, porque é o seguinte, embora o Corinthians hoje com 19 pontos esteja fora da zona do rebaixamento, se comparar com outros times que estão ali, o Corinthians tem jogos a mais. Olha só, o Grêmio que tem 18 pontos tem 18 jogos, o Corinthians tem 19 pontos e 20 jogos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Grêmio pode ultrapassar o Corinthians. O Vitória tem 18 pontos em 20 jogos. Esse não é o problema ainda do Corinthians. O Cuiabá tem 17 pontos em 18 jogos. Outro time que também pode ultrapassar o Corinthians. O Fluminense tem 17 pontos em 19 jogos. Vence um. Estou fazendo uma matemática rápida aqui, né? Porque é uma descompensação de jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Flu, ele já encosta aí no... Encosta não, ele ultrapassa o Corinthians. Ele já vai para 20, o Corinthians tem 19. O Atlético Goianiense não entra nessa conta. E quem está acima do Corinthians? Internacional, 20 pontos, 15 jogos. O Inter tem 5 jogos a menos. Então, o Corinthians não pode ficar olhando para o Inter, né? O Inter está numa outra... É claro que o Inter tem que fazer essa pontuação. O Juventude tem 21 pontos, 18 jogos, e o Criciúma, 21 pontos, 18 jogos. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O Corinthians tem jogos a mais contra esses times que estão com uma pontuação um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Esse um pouquinho pior significa 1 ponto acima ou 2 acima do Corinthians, ou 1 ponto ou 2 pontos abaixo do Corinthians. Parece até eleição, né? 2 pontos acima, 2 pontos abaixo, empate técnico. Nesse momento há um empate técnico dessa turma toda que está brigando aí contra o rebaixamento. E o Corinthians está numa situação extremamente delicada. Houve uma melhora? Houve. Mas é aquele respiro daquele cara que está doente, né, no hospital, está na UTI, cheio de aparelho e tal. É aquela melhora que não é uma melhora, né? Abriu o olho e tal, mas continua numa situação difícil, mais sedado do que nunca. Eu vejo assim o Corinthians na UTI. Não consegue, né? Não consegue dar uma respirada. Tinha que ter feito os 12 pontos nesses 4 jogos sob o comando do Ramon. Não conseguiu, né? Vence Criciúma, vence o Bahia, empata com o Grêmio e perde hoje para o Galo. No recorte, 7 pontos em 12. Não é legal, né, gente? Não é legal. A matemática está aqui. Mostrei a matemática para vocês aqui, ó. Não é legal, né? Então, quer dizer, melhorou um pouquinho o desempenho aos nossos olhos, não é um tanto assim, mas um pouco. Mas a classificação, ela é fundamental para ser analisada, né? Não adianta achar que um time que fez 19 pontos em 20 está numa situação tranquila, porque não está. Então, há desempenho nos 2 primeiros jogos com o Ramon, há resultado, há um desempenho leve hoje, mas há a derrota, e há uma grande chance desperdiçada contra o Grêmio, porque jogando em casa o Corinthians não pode desperdiçar pontos. Mas se tivesse vencido o Grêmio, a gente estaria falando de 9 pontos em 12. Hoje, o Corinthians estaria com 21 pontos. Melhor ter 21 do que 19, né? Hoje parece que não. Mas quando chegar na última rodada, na penúltima, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, essa conversa vai estar na roda dos torcedores do Corinthians, se o Corinthians continuar nessa situação perigosíssima no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, um abraço para vocês, bom domingo, fiel torcida, mas quem comemora é a torcida do Galo. O Atlético Mineiro conquistou uma grande vitória jogando em casa com quebra de recorde de público. Mais de 44 mil pessoas acompanhando a vitória do Galão para cima do Corinthians. Tchau e até a próxima, amigos da Placar.